Olá pessoal, começamos mais um programa Fazendo Esperança. E no nosso programa de hoje nós vamos retornar a ver duas Fazendas da Esperança que já vimos aqui recentemente. Bom Jardim de Minas, em Minas Gerais, e também Serra, no Espírito Santo. Teremos também a palavra do dia e o quadro Quero Saber. E para darmos início ao nosso programa, vamos iniciar conhecendo a história de Renan, que se recuperou na Fazenda de Serra. Vivi muita coisa, eu perdi muitas coisas. Eu tinha uma empresa, tinha uma empresa de jardinagem, paisagismo. Tudo que eu fazia era para droga. Eu fazia um jardim, eu fazia um paisagismo e assim que eu pegava o dinheiro, ia para droga. E a minha mãe sempre, sofria muito comigo. Eu era uma pessoa não agressiva assim com a minha mãe, mas quando eu bebia, eu fumava droga, eu me transformava. Hoje minha mãe já partiu, foi embora, tá com Deus, aí que piorou mais ainda, que eu e minha mãe nós éramos muito... Desculpa, eu e minha mãe nós éramos muito amigos. A minha mãe morreu no meu braço. E Deus levou minha mãe. Aí depois disso eu destriturei. Aí que eu afundei mesmo na bebida, na droga. Não comia, era só droga, só bebida. Aí teve uma noite que eu fumando muito crack. Eu pedi para Deus, eu falei para Deus, para Ele poder me tirar daquela situação, ou Ele me tirasse daquela situação, me tirasse daquela cidade que eu estava sofrendo tanto, ou então Ele me matasse. Conheci um empresário que me ajudou muito, o nome dele é Seu Pedro, me acolheu, me ajudou muito, mas muito mesmo, me levou para a casa dele, me deu as cantinetes, me tomar conta das cantinetes, fiquei um tempo firme na presença de Deus, mas ali a solidão era muito grande para mim sozinho. Eu voltei à drogação de novo, voltei a usar droga de novo. Sozinho, Renan não tinha a firmeza necessária para manter-se em sobriedade. Graças a essa rede de apoio, formada por amigos e pessoas ligadas à igreja, encontrou uma nova chance na Fazenda da Esperança. Quando eu entrei nessa porteira para dentro, eu senti uma paz tão grande dentro de mim. Assim que eu cheguei, primeira coisa que eu cheguei aqui, eu fui para a horta. Da horta eu fui para a padaria. Aí da padaria o padrinho Adilson me mandou para cozinha. Mas primeiro o Luciano me perguntou: filho, você sabe cozinhar? Aí eu comecei a querer mostrar os meus talentos. Ele só me perguntou: filho, você sabe fazer arroz com feijão? Eu falei: sei. Foi no domingo. E ele falou: então amanhã você vai fazer uma experiência na cozinha. As atividades praticadas diariamente na Fazenda da Esperança fizeram Renan se recordar de bons momentos vividos durante a sua infância. A minha mãe, ela saía para trabalhar, o meu pai tomava conta de fazenda, e ela dava uma tarefa para cada irmão, nós somos 9 irmãos. Tinha que limpar o quintal, o outro tinha que fazer café, catar feijão, cozinhar um feijão, e cada um tinha uma tarefa para fazer em casa. E nisso, a minha tarefa que minha mãe me pôs para fazer era fazer feijão. E assim foi eu aprendendo a cozinhar com dedicação. E eu agradeço pela lição que a minha mãe me deu. E graças a Deus, essa experiência que eu estou tendo aqui fazer comida, eu fico muito satisfeito de poder ensinar os meninos. Que tem uns acolhidos aqui, que eles nem sabem, eles chegam, nem sabem fazer café. E eu tenho uma alegria de chegar, sentar com eles, ensinar eles, fazer um café, fazer um arroz, fazer um feijão, fazer uma carne. É muito gratificante trabalhar na cozinha. Guilherme também partilha a história dolorosa que viveu por causa dos vícios, problemas que, como consequência, ocasionaram a separação de sua esposa. Quando eu entrei na faculdade, praticamente eu já era um drogado. E durante a minha vida toda eu tive picos, né? Tinha hora que eu usava muito, tinha hora que eu usava menos, mas a droga sempre esteve presente na minha vida. Foi até que agora, nesses últimos anos, né, depois que eu tive um problema conjugal e me separei, eu era casado, me separei, aí agravou um pouco mais. Aí praticamente usava droga todo dia, comecei a jogar e beber muito,
Tanto que eu cheguei a ficar mais de 3 semanas sem ir em casa, por causa das drogas. E isso agravou muito a minha vida, eu cheguei aqui muito debilitado. E uma drogadição de mais de 25 anos. Na Fazenda da Esperança de Serra, Guilherme tem aprendido um novo estilo de viver, inclusive na maneira de relacionar-se com os colegas. Eu tinha uma dificuldade em às vezes me relacionar com as pessoas, e esse amigo que convive comigo, ele pediu para mim ter um pouco mais de calma ao falar com as pessoas, né? E aos poucos eu fui mudando isso dentro de mim. Eu fui tendo mais paciência, fui olhando mais as pessoas, conversando com mais calma, e isso tem me ajudado muito, e me ajudou muito na minha caminhada. E graças a Deus eu estou conseguindo ajudar a Fazenda, ajudar as pessoas que estão à minha volta, e a cada dia me fortalecendo mais aqui dentro. Adilson já passou por outros processos de recuperação, porém não conseguia manter a plena sobriedade. As recaídas acabaram prejudicando o seu relacionamento familiar e trazendo consequências dolorosas. Eu morava numa cidade de Minas, bem do interior, uma cidade de 15, 20 mil habitantes. E por curiosidade, na época, eu experimentei a maconha para me inserir num grupo de amigos. E por algum tempo eu fiz uso dessa substância. E achava isso tudo muito normal. Mas só que ninguém naquela época me avisou que eu poderia chegar ao ponto que eu cheguei na minha drogadição. Aos 19 anos eu conheci a cocaína e fiz uso dela, a gente fala socialmente, mas na verdade não tem nada de social nisso, porque eu só não fiquei em situação de rua porque tinha a minha família que me apoiava, a minha irmã, que é um anjo na minha vida, e me ofereceu ajuda. Depois de estar muito debilitado, já não conseguindo mais trabalhar, ela me apresentou o Grupo GEV, de São José dos Campos. Eu fui em algumas reuniões e dei o meu sim para ir para a Fazenda da Esperança. Consegui fazer meu ano no Centro Masculino, foi uma graça muito grande estar lá. E no término do meu ano, eu voltei para onde eu iniciei minha caminhada, conhecendo a Fazenda da Esperança, que foi no Grupo GEV. Eu estava num momento muito bom, estava trabalhando, estava numa amizade muito forte com meu filho. Na época ele tinha 16 para 17. E assim, a gente tinha uma troca muito legal de pai e filho, uma amizade. A gente conversava sobre tudo. Antes dessa queda, a gente tinha tido uma conversa muito importante. E nessa conversa, ele tinha falado para mim: pai, o senhor já me decepcionou algumas vezes e eu não aguento mais passar por essa situação. Às vezes eu queria o senhor perto de mim para me apoiar em alguma situação, alguma dúvida que eu tinha na minha adolescência, e você não estava. Então eu peço ao senhor, por favor, não recaia mais. Se o senhor tiver mais uma recaída, eu vou ficar 1 ano sem falar com o senhor. Infelizmente, 1 ano depois, eu recaí novamente. Eu mandei um áudio para ele falando que eu voltaria para a Fazenda, para ele não esquecer de mim, não esquecer das coisas boas que vivemos juntos, não esquecer do amor que eu tinha por ele. E mandei esse áudio, mas não imaginei que ele iria responder. Mas ele me mandou um áudio, ele respondeu. E foi um áudio longo. Nesse áudio ele me disse coisas, dores que estavam guardadas no coração dele há muitos anos. Foi muito duro. Foi difícil ouvir certas coisas dele, do meu filho, a pessoa que eu mais amo no mundo. Mas também foi necessário. Eu me retornei para a Fazenda, fiz um recomeço e resolvi que seria diferente dessa vez. O método de acolhimento na Fazenda da Esperança propõe que os acolhidos vivem em casa, como uma família vive nos tempos de hoje. Em geral, as casas têm alguns quartos, salas para convivência, cozinha e varanda. Essa estrutura
favorece para que cada recuperando dê um significado novo ao relacionamento com os colegas. A falta que eu sinto do meu filho, aqueles que chegam também, sentem a falta de um pai. E dentro da fazenda, eu posso estar fazendo essa experiência com eles, de dar esse amor que talvez eles não tiveram lá fora. E é recíproco o amor que eu dou e que recebo deles. Hoje a gente se fala novamente e cada dia que passa é uma novidade. Toda vez que a gente se fala, ele me transmite uma paz muito grande, é uma felicidade de saber que eu estou aqui, que eu estou no lugar sagrado, que eu estou doando a minha vida para o próximo e, com certeza, dando orgulho para ele, porque, na verdade, era só isso que ele esperava de mim, ser um bom pai. O Diário Dia a Dia com a Esperança é um instrumento de evangelização que traz até você reflexões do Evangelho do dia, materiais de formação sobre o carisma da esperança, ilustrações dos padroeiros das Fazendas da Esperança e outras novidades. Tem ainda a grande atração para 2026, o Diário de Emoções, um espaço para registrar sentimentos e vivências que favorecem o autoconhecimento. E por fim, você fica sabendo onde estão todas as unidades da Fazenda da Esperança no Brasil e no mundo. Adquira, dê de presente neste Natal e ajude nossos projetos sociais. Voltamos com o nosso programa Fazendo Esperança e acabamos de assistir a experiência dos acolhidos, Renan, Guilherme e Adilson, da Fazenda da Esperança de Serra. E já nós também iremos ver as experiências lá da Fazenda de Bom Jardim, de Minas. Mas antes, vamos acompanhar a palavra do dia, que é acolher o chamado de Deus. Sou um ex da Fazenda de Garuva, de 2023. Atualmente sou voluntário lá da Fazenda de Garuva também. E hoje estou aqui para partilhar uma experiência sobre a palavra acolher o chamado de Deus. No final da minha caminhada, eu tinha muito medo de sair e fazer a experiência em casa, por não estar preparado. Mas no meu coração eu senti um chamado muito grande de retornar, de dar aquilo que eu recebi de graça. Então, nos meus primeiros meses de experiência em casa, eu sentia muito forte desse retorno, mas também tinha muito medo de deixar minha família lá fora, sabendo que eles estavam bem. Então, foi num momento de oração, num momento de conflito com o meu pai, que eu tive essa certeza de vir fazer essa experiência dentro da fazenda, onde eu pude falar, recomeçar com ele, através de tantos atritos que vinham acontecendo, e eu entendia no meu coração esse chamado de Deus, que era para mim fazer essa experiência dentro da fazenda, de me doar. E hoje eu já estou há quase 2 anos fazendo esse segmento desse chamado de Deus, de poder ajudar aqueles que necessitam, poder estar disponível àqueles que precisam e realmente estar nessa presença de Deus, para entender esse chamado a cada vez mais do que Deus vai me falando. Então, no dia de hoje, eu partilho essa experiência com vocês, todos aqueles também que sentem esse chamado, que possam se aprofundar cada vez mais na vivência do Evangelho e possam também, se sentem no coração, vir retornar. E a Fazenda precisa muito da ajuda de cada um de nós, voluntários externos, internos, sempre para dar esse apoio, para a obra sempre continuar andando para frente. Meu nome é Edmundo, eu sou de Guarulhos, estou aqui acolhido na Fazenda da Esperança, Centro Masculino de Guaratinguetá, há 47 dias. Estou participando da limpeza da fazenda, né? E gostaria de saber, porque todo ano tem um tema que é refletido na fazenda, e qual seria o tema para este ano de 2026? Cada ano pensamos em um tema que dá um direcionamento para estarmos unidos no mesmo pensamento, no mesmo espírito. E este ano, 2026, pensamos no tema Semear a Esperança. Claro, também influenciado pelo ano jubilar, né, que a igreja
favoreceu para todos nós um ano de graça, peregrinos de esperança, então fizemos várias experiências. E também a palavra esperança, que esses últimos tempos tem ficado muito em relevo. Peregrino de esperança, semear a esperança, família da esperança, fazenda da esperança. Então, é a bandeira nossa da esperança. Devemos ser pessoas de esperança. E essa esperança, que é uma graça por ser um carisma de Deus, que nos alcançou, não pode ficar somente em nós. Por isso, sentimos com o tema deste ano que temos o dever de levar a esperança, de semear a esperança, de passar a esperança para frente. E semear é uma ação realmente, porque a esperança vem de Deus, né? Lembramos a parábola do semeador, que quando Jesus contou exatamente para instaurar o reino de Deus, o semeador semeou a esperança em todos os corações. E aí ela frutificou dependendo do coração, dependendo do terreno do seu coração. Então queremos cumprir a nossa missão de ser semeadores da esperança. Claro, seu coração deve estar preparado para acolher a graça do carisma da luz da esperança e assim ela possa frutificar em sua vida. Então, o tema deste ano é um convite da gente fazer com que a esperança cresça em nós e nós possamos também passar para frente. Semear essa esperança, que ela alcance tantas pessoas que ainda estão numa situação de desespero, uma situação sem luz, sem sentido da vida, num sofrimento, e aí vendo sua vida, seu testemunho, seu modo de ser, se possa semear e despertar nos corações das pessoas a esperança. Por isso devemos criar as condições para que essa esperança, ao ser semeada, ela possa realmente germinar e gerar muitos frutos. Assim a sua casa, seu ambiente familiar, o seu relacionamento, sua vida de oração, a experiência da palavra. Então são várias as formas que a gente pode criar as condições para que essa esperança seja semeada e possa gerar muitos frutos para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Vamos agora diretamente lá para a Fazenda da Esperança, Bom Jardim de Minas. E o Clauni, que é responsável dessa unidade, ele vai nos falar sobre a rotina dos nossos acolhidos durante o dia, como o texto, as meditações, o trabalho e a espiritualidade e a convivência de nossos acolhidos. Estou aqui em Bom Jardim de Minas, tenho uma trajetória sou um ex também de 2015, fiz a minha recuperação em Santa Catarina, na fazenda de Garuva, onde fiz o processo de 1 ano, depois fiz um voluntariado de 3 anos na fazenda. Após isso, fiz escola de comunhão. Hoje eu me encontro aqui nessa fazenda de Bom Jardim de Minas. A gente está fazendo uma reanimação da fazenda. E estou aqui há 5 meses nesse processo de acolhimento dos jovens aqui. A capacidade para 15 jovens, é uma fazenda de porte pequeno, mas estamos com todas as vagas praticamente preenchidas aqui. Esse trabalho de reanimação que a gente faz na fazenda dá a vida à fazenda, com o próprio acolhimento dos meninos, que são eles que gera esse ambiente de vida, né? Com o trabalho, com a espiritualidade deles, com a convivência. A gente começou a ter essa unidade com Jesus em meio aqui. Por mais que ela seja de porte pequeno, a gente tem os nossos horários de levantar às 6 horas da manhã, de rezar o nosso terço, de fazer a confraternização do café e ir para o nosso trabalho, né? Que aqui nessa fazenda aqui a gente tem os animais, a gente tira leite, também a nossa horta que já está revigorada, e a gente tem as nossas verduras, alface. Também aqui na fazenda de Bom Jardim a gente trabalha com abelhas, com a nossa apicultura, né? Inclusive, a gente está nesses dias agora no processo de retirada do nosso mel, né? Os meninos se encantam com isso, né? Porque é uma novidade para muitos, né? Mexer com apicultura. E também é para a nossa sustentabilidade aqui na fazenda, onde a gente coloca também esses produtos para nossas feirinhas nas igrejas. E também os demais setores, né? Como a cozinha, como a nossa ferramentaria, o nosso jardim, tudo isso agrega na recuperação dos meninos, né? A gente está sempre junto com eles, para que eles se sintam também motivados e ver que as pessoas que estão na frente também colocam a sua vida aqui nos trabalhos também da fazenda.
Bom Jardim de Minas fica no sul do estado, em plena Mata Atlântica. O clima agradável favorece para que os acolhidos, como o Larison, desenvolvam atividades rurais. A minha caminhada na fazenda é um dia de cada vez. Vem fazendo com muita alegria, está sendo uma alegria enorme para mim, uma felicidade grande estar nesse setor do curral, né? Às vezes não só no curral, faço outros setores também. Primeiramente a gente corta o capim, e depois a gente traz o capim para passar na máquina, para dar para as vacas. Depois a gente faz a limpeza do curral, em redor, dentro do curral. A experiência que eu tive aqui na fazenda foi poder acolher o irmãozinho aí que veio, chegou há pouco tempo, né? Ele chegou bem debilitado assim, em questão do que ele tinha usado lá fora, né? Em ver ele naquela situação de não conseguir levantar no café da manhã e poder ir lá levar um café da manhã para ele na cama, né? É uma experiência que eu tive de quando eu cheguei também, fui servido desse jeito. Eu acho que isso me motiva muito, né? Poder ter essa experiência de servir o próximo, né? Eu levo muito para mim a palavra do dia, que é amar sempre, né? Essa é uma palavra que eu vou levar pro resto da minha vida. Poder amar o próximo, né? Com amor mesmo, de verdade, assim. Eu acho que isso está me fazendo crescer cada dia mais aqui na fazenda. Stefan também é um dos acolhidos da fazenda de Bom Jardim de Minas. Ele fala do vício em álcool e dos primeiros passos dados em nossa comunidade. Nos últimos tempos eu comecei a exagerar, beber direto, 24 horas por dia, cachaça, porque eu fui morar sozinho na roça, num lugar que é um paraíso de montanha, mas em vez de aproveitar aquele paraíso, eu estava envolvido com a cachaça. Por minha conta, decidi que deveria me internar num lugar onde eu pudesse ficar sóbrio. A fazenda estava com poucos acolhidos e eu e o outro rapaz, que era um rapaz muito... Ele já passou o ano dele na fazenda em 2007, ele conhecia muito de fazenda. Então a gente manteve a nossa rotina de acordar às 6, rezar o terço. E começamos a ver as coisas que precisavam ser feitas. Implantamos o projeto de bambu, de artesanato em bambu. E a apicultura, eu cheguei aqui e encontrei, né, algumas caixas de umas colmeias de abelha. E tinha um padrinho daqui que ele tinha um certo conhecimento de como lidar. E como eu já conhecia um pouco, então nós começamos a trabalhar juntos com isso, né? E ele foi embora, eu fiquei e agora eu estou ensinando o pessoal que está aqui. Uma coisa que eu nem tinha pensado quando eu vim para a fazenda, eu tinha pensado em mim, na minha sobriedade. Mas agora eu percebo que eu posso ajudar nos outros. Principalmente esse pessoal novo que chega, meio perdidão. Então eu noto que é uma coisa bem bacana, porque eu poder ajudar os outros a alcançar a sobriedade ajuda eu a manter a minha. Como tem vasto conhecimento em apicultura, Stefan detalha o processo da atividade que ele desenvolve. A apicultura é aproveitar esse inseto maravilhoso, ele é fascinante, porque ele vive em sociedade, cada um tem sua função, né? A rainha, as operárias, o zangão. E eles produzem não só o mel, que é o produto mais conhecido, como também geleia real, própolis, pólen. O que a gente faz? A gente tira eles da natureza, que eles fazem os ninhos em cupim, em buraco de árvore, e coloca em caixas com os favos móveis, que é uma forma de estimular o crescimento deles, a produção de mel. Então é bom porque aumenta a quantidade de abelhas, e as abelhas são polinizadores essenciais, né? Sem abelha, toda a agricultura, todas as frutas, nada ia prosperar, né? Então, além da apicultura produzir as coisas para a gente, os produtos, o mel principalmente, também tem essa função de aumentar a quantidade de abelha, que está diminuindo muito por causa de agrotóxicos, né? Esses fatores que estão agredindo as abelhas. Então o que a gente faz? A gente procura fornecer às abelhas condição, abrigo, né, que são as caixas, fornecer a condição para elas, para que elas produzam uma quantidade de mel que
ultrapassa a necessidade delas, e o que sobra a gente pega pro nosso consumo, para comercializar. Estamos finalizando mais um programa Fazendo a Esperança. E hoje nós acompanhamos duas de nossas unidades. A Fazenda da Esperança de Serra, em Espírito Santo, e Bom Jardim de Minas, em Minas Gerais. A gente pôde perceber e contemplar os nossos jovens que querem se recuperar. Isso tudo só é possível porque nós contamos com a família dos embaixadores. E você também pode ser um deles. Então cadastre-se e faça parte dessa grande família de embaixadores, exercendo a sua solidariedade e generosidade. Eu conto com você. Até o próximo programa. A esperança me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão. Tchu, tchu, tchu.